pelo seu casamento. Você gosta do Tim? Ele é legal, não é dos melhores. Eu me sinto como no baile de formatura. Teu que não quer falar disso, seu sem graça. Tá nervoso? Um pouco. Tá bom. É que eu não sei o Vai que dar tudo fazer. certo, cara. Você tá ótimo. É só repetir o que o Bob disser, Pastor Bob. Você sabe que o meu pai já fez isso 4 vezes, né? Não parece tão difícil assim, cara. Cai fora, a gente tá agora não vai dar, casada. não. Você não sabe que dá azar filmar a noiva antes do casamento? É o que combinamos no ensaio. O quê? Vocês não Você tem explicam certeza direito. disso? Ai, meu Deus do céu, olha só isso. Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Vamos lá. Pessoas, vocês já ouviram aquela música, assim, ó. Essa mina, ela é louca. Essa mina é maluca, né? Eu sei que vocês já escutaram porque eu sei que vocês são muito fãs de funk, né? Então essa música hoje vai fazer parte do nosso contexto porque hoje é dia de Adorável Molly. Então, sem enrolar, vamos pro enredo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria encarecidamente de sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Essa é a página, pessoas, por favor, não curtam as páginas falsas, né? Assim sendo, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu! Em 18 de setembro de 2010, Molly se casou com Tim Reynolds, se tornando então Molly Reynolds. 3 meses e pouco depois, numa certa noite tranquila, eles pensaram que sua casa foi invadida após o alarme ter disparado no andar de baixo, na cozinha, de onde se ouvia barulhos altos e passos subindo as escadas. Isso, óbvio, amedrontou muito o casal, que trancado em seu quarto esperou pela chegada da polícia. O policial, assim que chegou, vasculhou a casa, mas nada encontrou, e julgou o disparo do alarme como sendo por causa de uma porta mal trancada na cozinha, embora Tim tivesse com a plena e absoluta convicção de que trancou bem todas as portas da casa antes de ele e Molly irem dormir. Dias depois, o casal se desentendia, porque Tim era caminhoneiro e seu trabalho exigia viagens longas, deixando Molly sozinha em casa, e tanto por isso eles instalam os alarmes. Mas essa nova viagem que Tim iria fazer batia exatamente com o dia do aniversário de sua esposa, ou seja, todos os planos que ele tinha para aquele dia fatalmente não se realizariam porque Tim precisava partir por alguns dias, o que deixou Molly muito chateada. Mas, graças aos bons amigos que tem em seu trabalho como auxiliar de limpeza num shopping, e também graças à sua irmã, Hannah, ela não passou o dia dela sozinha, até chegar a noite. À noite, pessoas, pra você que vai pra balada, né, que fica em casa vendo Netflix, né, a noite é maravilhosa. Mas quando você é um ex-viciado em heroína, como a Molly era, a noite pode parecer um pesadelo, ainda mais quando você está sozinho em casa, sabendo que aquela casa era de seus falecidos pais, que morreram ali dentro, e ainda mais quando sua porta faz isso com você. A vida, pessoas, ela não é fácil. Graças a Deus, uns dias depois o Tim volta de viagem e presta toda a atenção no que sua mulher, assustada, tinha a dizer. Ele a encontra estática e nua no quarto de hóspedes, meio que em transe, olhando pro nada, com feição apavorada, e ela diz algo assim pra ele, abre aspas, ele está vivo. Dadas as circunstâncias, Tim desconfia que Molly tenha voltado a usar heroína, porque, por mais que esta não seja uma droga alucinógena, ela tem efeitos colaterais sérios. Molly diz que não fez uso da droga, mas que fumou a cannabis com sua irmã no dia de seu aniversário. Tudo bem que a marihuana não seja uma droga tão pesada quanto a heroína, mas pode servir de porta de entrada para uma eventual recaída, e Tim sabia disso. Mas depois, ao ver sua mulher bastante disposta sexualmente, ele parece entender que tudo está bem, novamente. Bom, o caso é que mesmo distraída no trabalho, Molly ouvia vozes. Ela já vinha ouvindo, na verdade. E circunstancialmente ela gravava a si mesma com sua câmera, afirmando que em volta dela existia alguém que não poderia mais estar lá, entre outras coisas que não pareciam fazer o menor sentido. Uma vez que quando ela contava de suas experiências estranhas a amigos, até mesmo pro seu marido, ninguém acreditava, haja visto o histórico narcótico que ela tinha. Então, ela resolve, a partir dali, gravar tudo nessa sua câmera para que ninguém mais duvide de suas palavras.
dentre as coisas que ela conseguiu captar em imagem, em vídeo, um som apavorante e algo assombroso abrindo sua porta e calando Molly por alguns instantes. Essa experiência incrivelmente assustadora afeta o lado pessoal e profissional de Molly, que é vista pelas câmeras de segurança do trabalho sendo estuprada por alguém que não estava lá. Hannah, a irmã dela, então se compromete a acompanhar de perto e não deixar Molly sozinha, exceto por aquela noite em que o pastor Robert, ou simplesmente pastor Bob, visitaria a mulher a fim de confortá-la em seus problemas psíquicos e espirituais. Entre outras coisas, Molly diz que ainda está tentando se livrar de algo que a incomoda há muito tempo, a morte de seus pais. Mas a verdade é que ela voltou a usar heroína, né? Desde que desceu no porão da casa uns dias atrás e nos revelou uma caixa com fotos antigas da família, ou seja, ela e sua irmã mais jovens, e seus pais enquanto ainda vivos. E um ursinho de pelúcia no qual dentro dele se escondia uma colher torcida e umas doses de heroína. Nesse mesmo dia em que o pastor foi vê-la, na casa dela, após ele ir embora, assustado com a conduta sexualmente perversa da casada Molly, a mulher se drogou e foi visitar sua irmã, alegando que alguém a segue por todos os cantos, e que Hannah sabe quem é esse alguém, dando a entender que as duas já passaram por isso no passado. De volta de uma nova viagem, dessa vez mais curta, Tim tentava cuidar de sua mulher, mas o estado de Molly cada vez mais parece irreversível, por mais que o diagnóstico de um médico que ela visitou fosse de que tudo estava normal, que ela só estava cansada e que só precisava dormir. O fato é que Molly ouvia vozes, ouvia barulhos e tinha visões frequentes de seu falecido pai. Essas experiências assustavam não só ela, óbvio, mas a Tim também, né? Quando o pavor de sua mulher o obrigava a levantar na cama no meio da noite para confortá-la. Não nos esqueçamos que Molly decidiu começar a gravar todas essas coisas em sua câmera, mas aos poucos ela se tornava perigosa, e certo dia quase arrancou literalmente o lábio de seu marido e fugiu com sua câmera para o bosque ao lado de casa. Nessa noite, depois disso, o Tim chamou a Hannah e discutiu com ela sobre o futuro de Molly. Enquanto ele está de saco cheio dos ataques histéricos de sua mulher, por mais que ele a ame, ele cogita chamar a polícia ou ajuda psiquiátrica. Hannah não, ela meio que entende pelo que Molly está passando, pois viveu dias difíceis acompanhando ela na recuperação quando ela ainda largava a heroína pela primeira vez, e entende que isso faça parte de seu estado psicológico, dadas as circunstâncias. Então, depois de procurar Molly no bosque e encontrá-la no porão de casa, Hannah tem a perturbadora visão de Molly esfaqueando um cervo morto, do qual Molly usava como referência ao seu pai, e acusando a assustada Hannah de ter matado esse pai delas. Se essa acusação tinha fundamento ou não é uma pergunta boa e cabe reflexão, mas vai ser respondida com o tempo. No dia seguinte, pela manhã, mais calmas, Hannah explica que tentou proteger sua irmã quando a mãe delas morreu, e que seu pai tinha prometido que ia parar, e não parou. Jiquiba, parou com o quê? Calma. Hannah sugere mais uma vez que Molly fique uns dias com ela em sua casa, mas recua quando essa última menciona que ele, entre aspas, iria machucar o filho de Hannah. Quem é esse ele, pessoas? Não é esse aí não, mas vamos esperar porque a resposta vai chegar. Molly estava sozinha, continuava tendo visões, continuava ouvindo a voz de um homem que dizia voltar na primavera. Essas coisas deixavam ela completamente alucinada, e quando o pastor Bob foi revê-la para saber se ela tinha melhorado, Molly o recebeu na frente de casa, pelada, praticou o coito com ele e em seguida estraçalhou com a vida do pastor, coisa que ela não lembraria de ter feito no dia seguinte pela manhã. E ela diz isso à secretária telefônica de sua irmã. Ela afirma que não é ela quem faz essas coisas. É alguma coisa que controla suas atitudes e que Molly diz ser culpa dele. Entre aspas. Tim volta à sua casa, já estranhando, pois na vizinhança tinha um amontoado de viaturas investigando o desaparecimento, e ao andar pela casa ele não encontra sua mulher. Apenas a câmera que ela usava para gravar as experiências por que ela passava e o par de brincos que Tim deu a ela no aniversário. A câmera, quando o Tim pegou em suas mãos, reproduziu uma filmagem que Molly mesma fez de alguns dias atrás, quando o Tim traiu sua mulher, se é que foi a primeira vez. Vendo esse vídeo, ele é abatido por trás pela Molly, o que o deixa desacordado por vários minutos. Aproveitando esse estado inconsciente do rapaz, Molly o leva ao porão, onde, com a mesma chave de fenda que matou o pastor Bob, ela faz Tim dizer adeus à vida, enfiando a ferramenta na parte de trás da cabeça dele. Então a gente percebe que Molly, por diversas vezes, fazia filmagens da vizinhança, e especificamente de uma família, e essa mulher, essa mãe, foi com quem Tim traiu a Molly. Assim sendo, Molly matou a filha dessa mulher também e a enterrou no bosque, para mais tarde, o corpo dessa criança ser encontrado pela polícia, justamente o desaparecimento que Tim estranhou ao voltar para casa e viu a residência vizinha deles envolta de viaturas. No fim das contas, pessoas, quem é esse ele de que Molly tanto falava?
Esse ele, que ela julgava ser o responsável por todas as atitudes assombrosas que ela tinha, que a fez até agora cometer 3 assassinatos, né, a criança, o pastor e seu próprio marido, bom, seria plausível dizer que Molly era assombrada pelo espírito de seu pai morto? E pior, teria de fato seu pai sido morto por sua própria filha, Hannah? É plausível sim. Em todo caso, Molly sofria da doença do vício pela heroína, que gradativamente acabava com seu estado físico e psicológico, ainda mais depois que descobriu que seu marido a tinha traído, e ao mesmo tempo em que sofria da perseguição demoníaca de uma figura com corpo de homem e cabeça de cavalo, que realmente influenciava seus atos. Sabemos disso porque nessa noite em que ela matou as 3 pessoas, lembrando, foi as 3 pessoas na mesma noite, na madrugada ela saiu de casa e foi em direção ao bosque, abraçar essa figura demoníaca que a esperava de braços abertos. Mas, poderia essa figura ser apenas uma projeção da mente narcótica de Molly? Ou seria de fato uma representação do demônio Orobas, descrito na demonologia como um dos príncipes do inferno, cuja responsabilidade, uma delas, né, é de falar a verdade sobre o passado das pessoas, coisas que ficaram escondidas por anos, por algum motivo, e Orobas traria à tona com seu poder. Isso é de acordo com a demonologia, mas adaptando ao contexto do filme, o que será que o demônio poderia dizer sobre o passado de Molly? O pai delas, criador de cavalos enquanto vivo, teria matado a mãe delas? Será? Ele batia nas meninas, ou pior, abusava delas quando elas eram menores? E se for assim, depois de anos aguentando, teria Hannah, ainda pequena, se revoltado e matado seu pai? O filme não dá respostas, e deixa isso subjetivo para que cada um tire suas próprias conclusões. Bom, meses depois, com Molly desaparecida, sua casa foi posta à venda. Hannah apareceu por lá, para visitar, né, ver o estado da propriedade, e encontrou no antigo quarto de Molly um álbum de fotos da família, o mesmo que Molly viu lá atrás, no porão, quando todo esse pesadelo começou. Então, Hannah percebe estranhamente que o rosto do pai delas, em todas as fotos desse álbum, havia sido trocado por uma colagem de cabeça de cavalo. Quem fez isso? Provavelmente Molly. E aí, atraída por um ruído oriundo de uma porta fechada dentro do antigo quarto de Molly, a Hannah vai lá e abre essa porta. E ela se entregou ao que causava o ruído, rigorosamente a exemplo do que Molly fez há mais ou menos um ano atrás. Adorável Molly, ou simplesmente Lovely Molly, é um filme de terror psicológico travestido de sobrenatural, lançado em 2011 e distribuído de forma parcialmente independente pela Image Entertainment. A bilheteria, o longa rendeu uma grana de mais ou menos $18 mil, mas vocês sabem, né? Produção pequena, pouco orçamento, distribuição restrita e, por consequência, pouca arrecadação na maioria dos casos. A crítica especializada viu o filme em cima do muro, mas tendendo a nota negativa, porque muito se é falado sobre a falha de roteiro que a produção apresenta, deixando quem assiste sem entender direito o que acontece no final. Tudo bem que a produção propõe uma subjetividade, a sua ambiguidade, que vai caber ao espectador refletir sobre o que pode ser plausível ou não, mas essas perguntas intrínsecas foram meio mal feitas e mesmo assim ficaram no ar. Assim, mais ou menos ao encontro da crítica, o longa rende ao IMDb uma média de 5,3, ou seja, nota azul. O filme é promovido como sendo dos criadores de A Bruxa de Blair e Senhor dos Anéis, pois envolve o produtor Mark Ordesky, de Senhor dos Anéis, e Eduardo Sanches, roteirista de A Bruxa de Blair. Vocês sabem que para um filme pequeno, quanto maior for a publicidade e o que puder ser feito para aumentá-la, melhor. Na minha opinião, pessoas, o filme realmente deixa a desejar. Eu não sou crítico, vocês sabem, mas eu não posso deixar passar esse furo no roteiro que com certeza vai deixar muitos de vocês perdidos. Quer dizer, agora não mais, né? Porque eu já dei uma contornada e falei sobre as duas situações. Mas pra quem não conhece e vai ver o filme, vai ser preciso muita atenção e discernimento para entender que o filme é ambíguo e não uma resposta definitiva. Comigo, a adorável Molly tem nota 4. Se vocês gostaram do vídeo, por favor clique em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.